você que nos acompanha em mais um culto. Culto este que é transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Quero trazer para você a palavra bíblica, lema desta nova semana, de Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Os serafins diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Em nome desse Deus Santo, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós nos reunimos neste culto e celebramos. Quero convidar você para que juntos tenhamos um momento de oração. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por este dia, te agradecer pelo culto, te agradecer por tua palavra. Dá-nos compreensão dessa palavra, dá com que possamos estar atentos a ela e que também com ela tu possas nos auxiliar, nos motivar, que tu possas também transformar a nossa vida e mudar aquilo que precisa ser mudado. Que nós ouçamos com atenção essa palavra, que guardemos ela em nosso coração e que também tu nos ajudes a colocá-la em prática. Assim nós oramos, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ouça agora um hino e também a história bíblica das crianças. Olá crianças, eu sou a tia Andréia. Hoje eu vou contar para vocês a história que se encontra em Lucas 18, 15 a 17, que é Jesus abençoa as crianças. Criança, um dia algumas mães levaram seus filhos até Jesus. Elas queriam que Jesus tocasse elas e as abençoasse. Então, os discípulos, vendo isso, não deixaram elas se aproximar de Jesus. Os discípulos falaram que Jesus estava cansado e eles eram para ir embora. Mas Jesus, vendo isso, ficou triste e pediu para que os discípulos deixassem as crianças vir ao encontro dele. Porque das crianças é o reino dos céus. Então Jesus disse a seus discípulos: se vocês não se tornarem como essas crianças, não herdarão o reino dos céus. Criança, Jesus ama vocês. Ele fica feliz quando vocês falam com ele em oração. Crianças, um abraço para vocês e que Deus as abençoe.
Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. A palavra bíblica de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 a 17, onde Nicodemos visita a Jesus. Quero compartilhar essa leitura contigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, neste momento onde partilhamos e refletimos sobre a palavra de Deus. O evangelista João nos narra um encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um dos líderes do povo de Israel, também conhecido como fariseu. Mas o que era um fariseu? Os fariseus eram os líderes religiosos do povo judeu, pessoas que estudavam a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. Seus ensinamentos estavam firmados nas leis do Antigo Testamento, e estas leis eram aplicadas de forma bem rígida, muitas vezes até de uma forma exagerada. E é interessante notarmos que sempre que Jesus se encontra com um fariseu, ele procura questionar esse modo de vida. Poderíamos nos perguntar, mas o que está de errado em cumprir as leis? Por que Jesus questionava o zelo desses fariseus?
Para Nicodemos, como um representante dos fariseus, cumprir as leis, as ordenanças do Antigo Testamento era uma forma de boas obras. Trazia segurança. A salvação dependia daquilo que era feito pelo ser humano, também por aquilo que se deixava de fazer. A confiança estava depositada exclusivamente no esforço humano. Corria o pensamento de que se todos os judeus cumprissem simultaneamente a lei do sábado, o reino de Deus aconteceria naquele dia. Muitas vezes vemos exemplos de fariseus se autoglorificando pelo seu comportamento, como é o exemplo do fariseu e do publicano. E essa forma de vida está alicerçada na força e capacidade humanas e não na graça de Deus. O compromisso não é com Deus, e sim com o cumprimento das leis. E Jesus se opõe radicalmente a essa forma de religiosidade. Para ele, antes do zelo cego pela lei, está o relacionamento sincero com Deus. E por isso Jesus responde para o Nicodemos com as palavras: é necessário nascer de novo. Nesse texto aparece várias vezes a expressão em verdade, quando Jesus fala. Isso quer dizer que Jesus de fato quer chamar a atenção para essa palavra. E Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. No grego podemos traduzir ainda como nascer do alto. Chegamos então a um ponto crucial. As leis que o povo podia cumprir foram substituídas por uma lei impossível de ser realizada. Isso também Lutero aprofunda quando ele fala que a palavra de Deus se apresenta a nós como lei e como evangelho. A palavra de Deus me atinge, por um lado, como lei esta que eu sei ou fico sabendo que eu não posso cumprir. Esta lei me acusa. Esta lei mostra a minha situação pecadora, minha situação sem saída diante do juízo de Deus. Por outro lado, também a palavra me atinge como evangelho, nascido do alto. Não é uma obra humana, é obra do próprio Deus em favor do ser humano. O evangelho me liberta da escravidão da lei, me mostrando sim que eu sou incapaz de cumprir a lei. E assim eu sou jogado nos braços de Deus, tornando-me inteiramente dependente da sua graça. Nicodemos reage perguntando como isso era possível. Como poderia uma pessoa adulta nascer de novo, nascer novamente? Na verdade, Nicodemos procura uma saída para desviar o foco da responsabilidade exigida por Jesus. O que Jesus exige dos seus seguidores é humanamente impossível. Não há ser humano capaz de cumprir a lei. E quando o ser humano chega finalmente diante de tal realidade, torna-se consciente da sua incapacidade, precisa de uma saída. E é somente então que as palavras de Cristo fazem sentido para ele. Aqui, sentido é muito mais do que lógica, é uma razão de ser, é sentido de vida. Cristo diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação, alcance o céu. O termo usado no grego para mundo abrange muito mais que apenas as pessoas.
não se refere a um grupo exclusivo, não se dirige a algumas pessoas escolhidas. O termo é cosmos, ou seja, tudo o que existe, todo o universo, toda a criação de Deus. E interessante notar que essas palavras são dirigidas para Nicodemos, um líder de um grupo religioso que se considerava eleito de Deus. Alguns grupos ligados ao farisaísmo chegavam a pensar na salvação como algo exclusivo para eles. Mas Jesus quebra esse pensamento ao afirmar que Deus amou ao mundo, amou ao cosmos, amou a toda a humanidade, a tal ponto que deu seu Filho Jesus para morrer por ele. E esse amor exige uma resposta. Exige que nós creiamos. Crer. Contudo, crer não é mérito nosso, também não é mérito humano. Mais uma vez, Deus mostra a nossa incapacidade. Crer, segundo o apóstolo Paulo, é dom de Deus, presente dado a nós, sem que o mereçamos. Lutero afirma, num de seus escritos, chamado Da Liberdade Cristã, que o ser humano responde a esse presente através do amor. Amor que constrange, que nos leva a servirmos, que nos leva a nos envolvermos. Pelo fato de Deus ter amado a esse mundo, a todo esse cosmos, incluindo também a mim e a ti, nós somos chamados a um envolvimento sincero, a um relacionamento sincero com esse Deus. E esse envolvimento é a forma concreta e real, não é algo apenas teórico. Mas alguém pode perguntar, se nós não podemos fazer nada para merecer a graça de Deus, então por que nos é exigido fazer algo? E Lutero também tem a resposta ao afirmar que o cristão não faz algo para conquistar os favores de Deus, e sim porque Deus já lhe deu tudo o que ele precisava. Lutero explica isso de uma forma bem clara. Ele diz o seguinte: ele afirma que um médico não é médico porque ele faz cirurgias, ele faz cirurgias porque ele é médico. Um advogado não é advogado porque ele está advogando, ele advoga porque ele é um advogado. E ainda, uma fruta não vem antes da árvore. Então, um cristão não é cristão porque ele faz boas obras, ele faz boas obras porque ele é cristão. E o que faz a gente ser um cristão, então? A fé em Jesus Cristo, o crucificado de Deus. E isto chama-se nascer de novo ou nascer do alto. A partir do encontro que o Nicodemos teve com Jesus, vimos essa diferença fundamental entre o cumprimento cego das leis, o cumprimento cego dos costumes e a exigência de envolvimento com Jesus. Um relacionamento com Cristo. Cristo nos chama para este envolvimento. Ele nos desafia a vivermos do amor de Deus que Ele demonstrou pelo mundo, mandando o seu Filho para morrer numa cruz. Este envolvimento, chamado de nascer do alto, também nos leva a olharmos ao nosso redor, para o irmão, para a irmã que está precisando de ajuda. Igualmente nos constrange a anunciarmos a boa notícia, a boa nova, para aqueles que ainda vivem presos ao cumprimento das leis, a tradições vazias. Que Deus nos ajude ao ouvirmos o chamado feito para Nicodemos, que também é feito para cada um de nós. E vivamos
desse compromisso de fé. Amém. novamente oremos. Querido e amado Deus, nós te somos muito gratos por esta palavra que nós ouvimos. Palavra que nos anima e também, de novo, nos desafia. Obrigado, ó Deus, porque tu vens ao nosso encontro e queres que nós possamos nos relacionar contigo. Tu não és um Deus que fica longe, um Deus distante, mas um Deus que quer estar próximo de nós. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes nós esquecemos de ti,
quando muitas vezes nós não te buscamos, quando muitas vezes nos firmamos em tradições vazias, quando não buscamos um relacionamento contigo, quando deixamos de crer em ti, quando confiamos muito na nossa capacidade, quando achamos que fazendo coisas boas vamos alcançar a eternidade. Mas obrigado porque primeiramente tu vens até nós. E primeiramente tu nos amas. E é porque tu nos amas que entregastes também o teu Filho por nós. E assim, com gratidão no coração por tudo aquilo que tu já fizeste por nós, tu nos chama também a agirmos. Tu nos chamas a também olharmos ao nosso irmão e à nossa irmã, a fazermos coisas boas, a sermos cristãos atuantes na nossa sociedade. E que assim tu também possas nos capacitar. Queremos confiar as nossas vidas em tuas mãos, as nossas famílias, as pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas doentes, pessoas enlutadas, pessoas entristecidas. Confiamos cada uma em tuas mãos. E pedimos que também possas nos conduzir ao longo dessa nova semana que nós começamos. Assim nós oramos em nome de teu Filho Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe e guarde a tua vida. Que Deus conduza os teus caminhos. Que Deus te dê sabedoria e discernimento para as decisões que tens a tomar. Que de fato tu possas crer, confiar a tua vida nas mãos de Deus. E que assim Ele continue cuidando, abençoando, concedendo-te a verdadeira paz, hoje e sempre. Amém.